Não toquei no meu ungido, não maltrateis os meus profetas. A palavra de Deus nos fala desta maneira, para a glória do Senhor. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrata os meus profetas. Nos dias que nós estamos vivendo, são os dias de muitas provas para os profetas de Deus, pelos ungidos de Deus. Hoje você não sabe quem é quem. É muita crítica. Esse é assim, esse é assim. Então nós temos que ter uma vigilância muito grande, segundo a palavra de Deus, porque ela diz: não toqueis nos meus ungidos. Se nós pensamos que às vezes uma pessoa não está na posição de Deus, e nós vai tocar, nós vamos falar, nós está tocando no ungido de Deus. Ele diz: não maltrateis os meus profetas. E também não podemos maltratar os profetas de Deus. Sabemos que os profetas vêm da lei até João. O último profeta foi João Batista, na linhagem sacerdotal. O profeta foi João Batista, no tempo da lei. Mas de Cristo para cá, nós temos muitos ungidos e nós temos muitos profetas de Deus. Quer dizer, pessoas preparadas de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, quando dizem, não toquei nos meus ungidos, nós devemos ter muito cuidado, não se alentar, nós falar, usar nossas línguas para dizer mal de um e mal do outro. Porque na lei de Cristo, nós não podemos tocar no ungido de Deus. Mas nós também não podemos tocar em outras pessoas. Na lei de Cristo, nós devemos ter muito cuidado. Se não pode tocar no ungido, também não pode maltratar. E nós encontramos pessoas, muitas críticas, zombarias, as pessoas não dão valor naquilo que é de Deus. Uma vez tinha um ungido de Deus, um homem de Deus, e ele tinha uma esposa, a esposa dava muito problema, abandonou ele, foi embora. E ela vinha perturbar, ficava em frente da casa dele. Aí um Deus diz, vai lá e passa lá e grita. E só dá um grito e diz assim, vai morrer. E o servo de Deus, né, quando está cheio do Espírito de Deus, está cheio da autoridade de Deus, ele foi. Quando ele passou em frente àquela casa, ele diz, vai morrer. E ele, quando fez isso, se esvaziou de Deus, ele diz assim, agora, o que eu vou fazer? O que eu fiz? Mas aquilo era Deus falando. Não levou 3 meses, aquela pessoa foi cefada desse mundo, foi tirada. Por quê? A palavra de Deus diz assim, não toquei no meu ungido. E ela tocava no ungido de Deus, ela tocava naquela pessoa, ela agredia aquela pessoa, ela fazia de tudo contra aquela pessoa, porque era um ungido de Deus. Mas chegou uma hora, Deus diz assim, não, acabou, encerrou. E Deus ceifou aquela pessoa da face da terra.
Por quê? Porque tocava no ungido de Deus. Esse testemunho é verdadeiro. Esse testemunho é verdadeiro. A pessoa que toca no ungido de Deus, essa pessoa não tem vitória. Vem uma cobrança. E diz assim: e não maltratei os meus profetas. Profetas são aquele que está profetizando a palavra de Deus. Aí o profeta de Deus está profetizando, pregando a palavra de Deus, e as pessoas estão maltratando. Isso corre um risco muito grande, um perigo muito grande. A pessoa colocar as mãos aonde não deve. Sem falta de conhecimento. Isso acontece com pessoas que não têm conhecimento. Ele toca aonde não deve. Toca no justo para você ver o que vai acontecer. O mundo inteiro é abalado por tocar no justo. O profeta de Deus está profetizando, está falando da palavra, está dizendo que Cristo é o Salvador. Aí vem uma pessoa e começa a tocar nele. Olha, você viu ele? Você viu o que ele fez? Você viu o que ele falou? E vai tocando. Mas a palavra de Deus diz que não pode tocar. Se tocar num ungido ou maltratar um profeta de Deus, não é nada bom. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar todas as plantas do pão. Tá vendo? Toca no ungido de Deus, toca no profeta de Deus, toca no justo. Aí clamou a fome sobre a terra e fez mirrar todas as plantas do pão. Quer dizer que as plantas que produzia o ingrediente que ia produzir o pão, também a planta pereceu. Por quê? Porque tocaram no profeta de Deus, tocaram no ungido de Deus. Mandou perante ele um varão que foi vendido por escravo, que era José. Aí você vê o que acontece tocar num ungido de Deus. Venderam, mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José. Seus irmãos não tocaram em José? Não venderam José como escravo? José era um jovem, ainda novo, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, tocaram no ungido do Senhor, tocaram no profeta do Senhor, e eles pagaram o preço. Pagaram o preço de ter pegado o ungido de Deus e vendido como escravo. Olha que situação passa um ungido, que situação passa um profeta, que situação passa um justo. Foi vendido como escravo para o Egito. Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em
ferro. Prenderam José, amarraram os pés dele, amarraram as mãos, e foi vendido e puseram até ferro nele, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Aí a palavra de Deus o provou. Então José foi vendido como escravo, tocado no Egito, no ungido, e venderam para o Egito. Prenderam seus pés com grilhões, com ferro. E diz: agora eu quero ver se ele vai fazer alguma coisa. E prenderam. Mas a palavra de Deus o provou. E para provar uma pessoa a palavra de Deus, ele prova até numa prisão, numa cadeia. Mandou o rei e os fez soltar, e dominador do povo, e o soltou. O rei mandou tirar José da escravidão, tirou José da prisão, colocou ele, soltou e colocou ele como governador. Para quê? Para saber que no ungido de Deus não pode tocar. E fez senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Aí o rei fez de José um grande senhor da sua casa e dono de e pôs ele sobre todas as suas fazendas. Para os seus gostos, sujeitais os seus príncipes, instruiu os seus anciões. Colocou tudo aos pés de José. Seus príncipes sujeitou, instruiu os seus anciões que sujeitasse, porque primeiro era Faraó, o rei do Egito, e depois José, e depois os demais, mas todo tinha que se curvar para José, porque todo aquele que se curvasse para José estava se curvando para Faraó, para o rei do Egito. Por quê? Porque tocaram no ungido do Senhor, maltrataram o profeta de Deus. E ele era justo. Ele não era como os demais seus irmãos. Ele era um homem justo, José era justo, não era igual aos demais dos seus irmãos que não era justo. Para o seu gosto. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão, e ele multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente ao seu servo. Então tocaram no ungido de Deus, querer parar com a unção de Deus na vida daquele ungido. A pessoa pode sofrer muito. Você pode impedir a bênção do ungido hoje. Você pode impedir a vitória dele hoje. Mas lá na frente ele vai surgir. É como um rio que afunda sobre a terra e vai surgir muito, muito longe depois. Você pode afundar ele agora, mas um dia ele vai brotar. Tem um lugar para ele brotar. E José foi assim. Cavaram uma cova para José, jogaram ele numa cisterna,
queria matar o profeta de Deus, o ungido de Deus, o chamado de Deus, o escolhido de Deus. Mas um dia ele foi governador na terra do Egito. Príncipe e anciões e sacerdotes ali do Egito teve que curvar aos pés de José. Sabe por quê? Porque ele tinha unção de Deus. Não toca naquele que é ungido de Deus. Não toca naquilo que é ungido de Deus, porque se aquela pessoa é ungida de Deus, as pessoas vão ter que dobrar o joelho perante aquela pessoa, não é para Deus não, vai ter que dobrar o joelho diante do ungido. O que aconteceu com os irmãos de José? O que aconteceu com os irmãos de José? Os irmãos de José tocaram no ungido, mas um dia eles teve que curvar, pedir perdão para José, daquilo que eles fizeram. Prenderam com grilhões, venderam como escravo. José foi para a prisão. Mas Deus disse: ó José, está passando por tudo isso aí, mas eu vou te fazer governador do Egito. Eu vou entregar o Egito nas tuas mãos. José estava sofrendo nas mãos dos seus inimigos, mas Deus dizia: não tema, José, porque eu vou te levantar como cabeça. E José foi levantado como governador no Egito. E quando chegou lá no Egito, Deus abençoou tanto na produção, como na família de José, a família de Jacó, se multiplicaram e cresceram, e era mais que os seus inimigos. Mudou o coração deles. Enviou Moisés, seu servo Arão, a que escolherá. Então, o ungido de Deus, quem escolhe é Deus. Tem pessoa querendo escolher quem é ungido. Ungido, quem escolhe é Deus. Ungido, quem escolhe é Deus. Não é os críticos que escolhem. Aqui enviou Moisés, seu servo Arão, a quem escolherá. Quem escolheu Moisés e Arão? Não foi Deus? Quantos levantes não tiveram contra Moisés e Arão? Quanto nos caminhos disseram: ah, Moisés, você trouxe nós aqui para morrer, tocando no ungido. Quem é você, Moisés? Mas quem escolheu Moisés para profeta? Quem escolheu Moisés para tirar o povo do Egito? Quem foi? Foi Deus. Deus escolheu Moisés. Aleluia. E fizeram entre ele os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Por que terra de Cão? Porque Cão era um dos filhos de Noé. E aquela região pertencia para esse filho de Noé. E ali Deus escolheu Moisés, escolheu Arão, eles fizeram prodígio e maravilha nessa terra. Por quê? Porque Deus era com ele. Quem escolheu? Foi Deus. Foi Deus. Mandou as trevas que escurecessem e não foram rebeldes à sua palavra. Moisés estendeu as mãos para Deus e disse: Senhor, manda trevas sobre a terra do Egito. E a treva não rebelou contra a palavra de Moisés, mas sim cumpriu. Segundo a palavra de Moisés, houve treva no Egito. As trevas teve que obedecer,
porque eu vou falar a verdade, o ungido tem autoridade. Vai segurando aí, vai segurando que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produzia rã em abundância, até na cama dos seus reis. Quem escolhe o ungido? É Deus. Deus escolhe o ungido. Agora, muitas vezes a pessoa pega o ungido de Deus, maltrata, prejudica, olha para o ungido, sabe? Olha para o ungido de Deus, maltrata. Não aceita o ungido de Deus. Por quê? Porque foi Deus que escolheu, Deus que capacitou, Deus deu unção. Deus deu unção. Esses dias estava orando e Deus começou a transmitir aquilo que tinha na minha vida para umas crianças. E as crianças começaram a estender as mãos e começou a orar. A pessoa começou a cair e elas começaram a ver isso, a ver aquilo, ver assim. Aí tem pessoas que se levantaram contra isso aí. Isso é isso, isso é assim, isso é assim. Pessoas que não conheciam da palavra de Deus, não sabem que é um unção de Deus. Se Deus deu a unção para o ungido, é para ele praticar aquilo que Deus deu. Agora aparece um que não tem nada a ver com a situação e começa a criticar. Quem escolhe o ungido? É Deus. E o poder está na palavra de quem? Do ungido, como está aqui. Ele deu ordem para a escuridão, para as trevas, e as trevas têm que obedecer. Deu ordem para a água transformar em sangue, a água teve que obedecer. Deu ordem para transformar em rã. O Egito inteiro só tinha rã, teve que obedecer. A palavra deles teve que obedecer a palavra do profeta. Falou ele: vieram o enxame de mosca e piolho em todo o seu temor. Por que veio? Porque a palavra de ungido tem poder. Cuidado com você que mexe com o ungido. Cuidado com você que mexe com o homem de Deus. Cuidado você que mexe com a pessoa que tem a unção de Deus. Cuidado. Porque a palavra do ungido tem muito poder. A palavra do ungido, se fala, acontece. O ungido, às vezes, até vigia no que ele vai falar, porque se ele falar hoje, às vezes nem a lua entra, aquilo acontece. Aí Moisés olha para o céu e diz: ó, tem muita chuva aí. Converte essa chuva aí em saraiva, em fogo abrasador. Você já pensou, a chuva se converteu em fogo, em saraiva? Porque é palavra de ungido, na palavra de ungido ninguém pode mexer. E aí Deus começou a ferir as suas vinhas, as suas figueiras, quebrou as suas árvores, dos seus termos. Falou ele: vieram gafanhoto e pulgão em quantidade inumerável. Por que aconteceu tudo isso? Porque na palavra do ungido tem poder. Tem poder. Não toquei nos meus ungidos, não maltrato os meus profetas. O poder foi tão grande que Moisés diz assim, ó: e o julgamento vai começar pelos primogênitos de Faraó.
primogênito. E todos os primogênitos do Egito vai ter um julgamento, porque vocês tocaram no ungido de Deus, tocaram no profeta do Senhor. E vocês vão ver o que vai acontecer. Então, cuidado para não tocar no ungido, cuidado para não tocar no profeta. Porque quando toca num justo aqui na face da terra, o mundo inteiro paga. Há uma cobrança no mundo inteiro. A ira de Deus se levanta para aqueles que tocam no ungido do Senhor. É a palavra de Deus.